Olá, eu sou a professora Fabiana Furtado e nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação estratégica. Como vamos fazer para que o nosso público consiga receber exatamente a mensagem que eu quero passar? Como alcançar resultados através da comunicação eficiente, adequada, planejada? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e eu espero poder ajudá-los. Vou projetar para vocês a nossa apresentação para que vocês consigam acompanhar todos os tópicos. A comunicação precisa ser estruturada. Não basta simplesmente falar o que se quer falar da forma inadequada ou sem estruturação, sem pensar, sem planejar. Então é preciso que para atingir resultados eu tenha clareza e objetividade. Ou seja, eu preciso saber por que eu estou comunicando, qual é o meu objetivo com isso, o que eu quero comunicar, para quem, como eu vou comunicar, quando, quanto e onde. E quando essas análises precisam ser feitas, não só ao falar, mas também ao ouvir. Por que eu preciso ouvir? O que eu preciso ouvir? Muitas das vezes as comunicações são ineficientes porque nós não ouvimos o que o nosso cliente quer falar. Nós não ouvimos o que o nosso colaborador quer falar. Nós não ouvimos o que os pares querem falar. E em cima daquilo, nós vamos falando sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de objetivo. E aí a comunicação, ela passa a ser apenas uma informação que nem sempre é apreendida pelo outro. Então, é muito importante termos a consciência que a comunicação é um processo, onde há um emissor, há um receptor e vários outros elementos que compõem essa comunicação. Se nós não entendermos quais são esses mecanismos e esse processo, nós não vamos ter eficácia. O meu receptor tem condições técnicas de conhecimento sobre o que eu estou comunicando? Por que muitas das vezes, ao comunicar, nós falamos como gestores: nossa, mas aquele meu funcionário não entende o que eu quero dizer, o meu cliente não entende, eu já falei isso 1000 vezes. Isso acontece muitas das vezes porque nós não estamos passando a mensagem da forma correta. Eu preciso analisar o contexto, o momento certo de comunicar, as limitações técnicas e físicas do meu receptor e sempre avaliar, solicitar o feedback para que eu tenha certeza que a minha comunicação está sendo eficaz. Ou seja, que eu estou produzindo o resultado que eu preciso produzir. O que mais eu preciso ter em uma comunicação? Segurança. Se você não passa segurança para quem você comunica, aquela comunicação vai se tornar vazia. As pessoas não vão parar para poder te ouvir ou para ler o que você escreveu. Não se passa credibilidade se você não determina corretamente as estratégias e ferramentas corretas, ok? Então, vamos pensar que a comunicação ela tem que ser estruturada, ela tem que ser planejada como o planejamento financeiro de uma empresa. Obviamente, o planejamento financeiro ele tem a sua complexidade e um tempo maior para se elaborar. Na comunicação, o tempo todo que nós estamos conversando aqui, eu estou processando, criando um código para que você decodifique esse código. É um processo muito rápido e às vezes a gente não consegue perceber que ele está acontecendo, mas ele acontece o tempo inteiro. Então, sempre que eu tiver algo muito importante para falar, eu quero atingir resultados, eu quero convencer o meu cliente, eu quero trazer, captar novos clientes, eu preciso, antes de começar a falar, estruturar. Pensar nesses objetivos, o que eu quero alcançar, planejar a forma que eu quero falar e, obviamente, transmitir isso da forma mais clara possível. Então, há um desenho de um esquema lógico dessa apresentação. Primeiro eu venho com a introdução. Na introdução eu vou captar o interesse do meu público. Eu vou falar para eles por que aquilo que eu vou dizer é importante e por que eles precisam me dar atenção, me dar ouvidos.
Eu registro a importância do tema. Ou seja, lá no início, quando eu falei com vocês que muitas das empresas não conseguem atingir resultados, muitos de nós temos retrabalho em nossos processos porque a comunicação não foi bem pensada, automaticamente eu começo a entender a relevância disso. E, obviamente, eu defino os objetivos com o meu público daquela comunicação. Eu posso, inclusive, pontuar. Olha, pessoal, hoje nós vamos tratar disso, disso e disso. Cliente, hoje nós vamos falar do seu imposto de renda, nós vamos falar do seu balanço e do seu balancete. E aí, você vem desenvolvendo, apresentando argumentos em cima desses pontos. Olha, o imposto de renda teve algumas alterações, o seu balancete está faltando ou está com tal necessidade de análise. E aí você vem trazendo argumentos em cima daqueles objetivos que você colocou lá no início. E ao final, você sintetiza os temas propostos. Ou seja, eu pego todos aqueles pontos mais relevantes, retomo algumas informações para que as pessoas consigam apreender mais fácil. Por que as pessoas precisam apreender? Todas as comunicações, de todas as informações que nós recebemos todos os dias, o nosso cérebro não é capaz de absorver tudo. Com esse acesso informacional, então, internet, computador, diversos outros meios, né, de informações, outdoor, rádio, televisão, enfim, N canais de informação. O nosso cérebro, ele bloqueia a maioria das comunicações. Não chega a 10% o nível de absorção. Então, como fazer com que o que eu fale não entre no ouvido e saia no outro? Eu preciso captar a atenção do meu público. Como que eu vou captar a atenção do meu público? Informando a ele coisas que o cérebro identifica como relevante, como importante. Basta vocês fazerem um teste super simples. Quantas vezes você pensou em adquirir um bem, como por exemplo um carro, e você de repente começou a ver aquele carro o tempo todo na rua? E aí você até se questiona, nossa, será que é uma mensagem divina para que eu realmente compre aquele carro de tanto que eu estou vendo? Pode até ser uma mensagem divina, mas a chance de ser o seu cérebro te mostrando algo que já está guardado lá no seu inconsciente, sobre um interesse já prévio que você tem, é muito maior, é muito grande. Então, quando você consegue mostrar para o seu público que é relevante, que é importante, que aquilo o cérebro dele precisa captar através de estratégias, fica mais fácil. Quando você mexe no bolso do seu cliente, ou seja, olha, isso vai te fazer economizar. Isso é algo que o cérebro considera relevante. Então, automaticamente, ele vai se antenar mais para o que você vai falar. Quando você repete questões importantes, isso também me ajuda a fazer o cérebro pensar. Isso já passou por aqui algumas vezes, lá na caixinha do seu inconsciente, tá? Isso, no seu consciente ele não existe, mas lá no seu inconsciente existe. Então, em uma terceira, quarta vez, até mesmo segunda vez que aquela informação passar, o seu cérebro vai entender que aquilo é importante e vai captar e transformar aquilo, trazer para o consciente, ok? Então, quando eu estruturo de forma lógica, clara e objetiva a minha comunicação, as chances do meu receptor introjetar, entender, captar e significar aquilo que eu estou dizendo é maior, ok? Vou trazê-los também a reflexão sobre reuniões, aproveitando esse tema que é muito importante. Inclusive agora, neste período que nós estamos vivenciando ainda, né, reflexos da pandemia e vivemos recentemente, muitas reuniões, e a maioria delas, ou grande parte delas, improdutivas. Você pensa, poxa, eu tenho tanto trabalho a fazer e eu estou sendo convocado para uma reunião. As pessoas pensam dessa forma. E aí, a maioria delas começam a ficar no celular, no computador, tentando resolver problemas que ela acredita serem prioritários e não estão ali presentes, né, efetivamente naquela reunião.
Enquanto as pessoas, o seu público, não entender que é relevante o que você vai falar, você não vai ter atenção delas. Então, como seria uma reunião prática, objetiva, que dê resultado? Não pode passar de 30 minutos. Mesmo que você divida esses temas em mais de uma reunião, mas que você determine no máximo 3 pontos para serem abordados. Você inicia a reunião falando desses 3 pontos que vão ser abordados, traz a atenção das pessoas para você, desenvolve essa reunião e, ao final, conclui, faz uma ata, peça para que todos assinem, mesmo que sejam as reuniões mais corriqueiras da sua empresa, ok? Uma outra sugestão é você já previamente informar a pauta dessa reunião, para que as pessoas tragam as dúvidas, tragam as informações que serão necessárias para a tomada de decisões. Porque é péssima aquela sensação de que não se resolveu nada naquela reunião. Falou-se, mas nada se resolveu. Porque acabam se levantando outras questões no meio da reunião, não se há todas as informações necessárias e ninguém consegue resolver nada. Outra questão que tem que ser pontuada: esses 3 pontos que vocês determinarem que serão tratados na reunião, eles não podem fugir do contexto. Então, se alguém começar a interromper a reunião falando que precisa tratar de algum assunto também muito importante, você fale: olha, este tema nós vamos tratar numa próxima reunião, para que a gente não perca a objetividade. Então, quando você estrutura, prepara o seu público sobre o que você vai falar, desenvolve com argumentos corretos, com segurança e sintetiza para que eles consigam absorver melhor essa comunicação, as chances de você ter bons resultados se torna maior, ok? Importantíssimo também pensarmos sobre como eu estou comunicando e o que minha empresa está comunicando. O que as pessoas estão enxergando da minha empresa? Qual a imagem que eu estou passando? A minha comunicação, a minha linguagem, elas estão sendo efetivas? A minha empresa comunica que ela é séria, que ela cumpre prazos, que é uma empresa confiável. Então, isso tudo precisa ser muito bem elaborado e comunicado. O que eu preciso observar ao comunicar? Tom de voz. Tem pessoas que são muito tímidas, isso é da pessoa, a gente não consegue mudar a timidez, mas a gente consegue controlá-la para que ela não tire de nós o brilho e a boa percepção do seu receptor sobre o que você fala. Então, é preciso ter um tom de voz que as pessoas te escutem bem, para evitar esse tipo de ruído. As expressões faciais também são muito importantes. O corpo comunica, o corpo fala. Então, se eu venho falar com vocês cabisbaixo e desço os ombros, a chance de você não me dar atenção é muito grande, porque eu estou passando uma mensagem corporal e facial que não te atina, que não te aguça, que não te gera aquele brilho nos olhos para querer ouvir o que a outra pessoa quer dizer. Gestos. Às vezes a gente não sabe onde colocar as mãos, o que fazer com as mãos. Às vezes a gente coloca as mãos nos bolsos, coloca as mãos para trás. Numa reunião, você vai captar um cliente, você fica sem saber ou gesticula demais. Quando eu gesticulo demais, automaticamente eu tiro a atenção da pessoa sobre o que eu estou falando para o movimento das minhas mãos. Também eu não posso travar, cruzar, porque a impressão que dá é que você não está se abrindo para o seu público. Então, se você precisar, segure uma caneta, segure uma folha de papel, fale com firmeza, com segurança, tente falar todas as palavras inteiras. Nós mineiros, eu sou mineira, moro em Belo Horizonte, nós temos uma tendência grande de comer as palavras. E parece que você está falando errado. Nem sempre você está falando errado, você está usando as conjugações corretas, né? Todas aquelas normas do português você está utilizando, mas o fato de você comer palavras dá a impressão de que você conversa inadequadamente. Então, quando você fala de forma firme, mas tentando falar todas as palavras de forma completa,
com atenção e segurança. Isto também te ajuda a desenvolver uma comunicação mais eficiente, ok? Trajes. Você vai captar um novo cliente com trajes mal limpos, rasgados? Não vai. Por mais que você seja o melhor profissional na sua área, querendo ou não, a sua aparência, o que você veste, a forma que você fala, comunica sobre você. Fala sobre sua imagem. Isso não deveria ser assim, se pensarmos aí nas pessoas, o que elas têm por dentro, a beleza interior, mas os estudos revelam que a percepção do outro sobre a imagem é muito importante. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, pesquisadores que vão na casa de pessoas, aqueles pesquisadores que fizeram um teste com pesquisadores com blusas brancas, todos tinham blusas brancas. No entanto, um tinha blusa branca com uma marca famosa, conhecida. E fizeram esse teste com vários clientes, várias pessoas que iriam responder a pesquisa, e também em situações de emprego. E as pessoas que estavam mais bem vestidas, com roupas de marca, elas tinham maior receptividade. Então, os estudos mostram que a boa aparência, no sentido de você estar bem vestido, você estar bem alinhado e passar segurança através da sua imagem, te ajudam também a obter bons resultados, ok? Isto tudo, gente, vai ajudá-los também a prospectar novos negócios. Eu preciso definir quais são os meus clientes, qual é o perfil do meu cliente. Nas redes sociais, este nome é produzido como persona. Quem é a pessoa que eu quero atingir? São indústrias? São pessoas físicas? São empresas de serviço, de comércio? De qual setor? Isso me ajuda a ter condições de definir a melhor comunicação para este público. Eu não posso sair atirando para todos os lados. Tem um termo dentro do marketing que se chama segmentação de mercado, isso também em outras áreas é tratado, que nós entendemos que eu não consigo atender ou comer toda a fatia de uma pizza. Eu preciso dividir, concentrar naquela fatia de mercado, a qual eu sou muito bom, que eu tenho diferenciais para oferecer. Se eu tentar atingir todo o mercado, eu não consigo atingir ninguém. Fabiana, isso quer dizer que eu não posso permitir que clientes de outros segmentos venham a ser atendidos por mim? Não necessariamente. Se você tiver condições de atender, você vai atender. No entanto, eu não vou focar a minha atenção para essas pessoas. Previamente, quando eu for fazer divulgação, eu for pagar, por exemplo, uma mídia para Facebook ou para Instagram, eu vou determinar quem é o meu público. Eu não vou pagar para que todas as pessoas, de forma indistintiva, sem uma análise, recebam a minha comunicação, porque senão eu vou pagar caro. Então, eu vou focar minha divulgação, os meus diferenciais, os benefícios que eu vou oferecer para o público que eu acredito ser o público mais adequado para o meu negócio, ok? E aí, se vierem outras pessoas dentro deste cenário, quiserem consumir meu produto, ótimo, ok? Qual outra forma de ter uma prospecção de novos negócios? Indicação de clientes atuais. Então, os meus clientes atuais, eles podem ser portas de entrada para novos clientes. Se ele está bem satisfeito com você, ele vai te indicar. Se você comunica bem, se você é transparente, se você conseguiu explanar a ele os benefícios, ou até mesmo fazer uma campanha para que ele indique um cliente e tenha algum desconto, são formas de prospecção. Outra forma de prospectar, carteiras de clientes antigos. Nós temos em algumas áreas limitações de buscar clientes de concorrentes. Isto em alguns mercados seria antiético. Agora, se eu tenho uma carteira de clientes que me conhece, que sabe do meu potencial, que sabe que eu atendo bem, que eu trago resultados,
obviamente eu posso comunicá-los que eu estou em um novo negócio e trazê-los para esse negócio, ok? Marketing de conteúdo é algo também extremamente relevante para novos clientes. Quantos de nós pesquisam na internet sobre um determinado tema, começam a achar itens relevantes e começam a seguir aquela empresa ou aquela pessoa? Eu não ganho diretamente nenhum benefício, recurso financeiro ao fazer propagandas, ou trabalhar com mensagens, né, de produtos, serviços, utilizando o marketing de conteúdo de forma imediata. O marketing de conteúdo é para o seu cliente te enxergar, para as pessoas que não te conhecem começarem a te seguir e ver que você tem informações relevantes para ela. E essas informações relevantes vão fazer com que ela entenda que você tem um potencial para ser parceiro dela. Então, produção de conteúdos é muito importante. Vocês podem criar newsletter, que são aqueles jornaizinhos eletrônicos, e enviar para os seus clientes com conteúdos importantes sobre como ele pode economizar, como tratar determinados tributos, enfim. Você cria uma pauta de informações relevantes, divulga isso para os seus clientes e disponibiliza isso também para os não clientes. Você não está trabalhando de graça, você está fazendo a sua imagem a sua empresa ser reconhecida e automaticamente você pode ganhá-los. Também, ganhando a confiança, você pode ganhá-los como parceiros, ok? Participar de eventos, cada vez mais importante. A gente chama de networking, toda a forma que eu tenho de me aproximar dos diversos públicos. Cada dia mais nós temos menos tempo, mas nós não podemos deixar de levantar todos os eventos importantes onde tem clientes potenciais, parceiros potenciais e participar. E também realizar parcerias. De repente, você tem uma empresa que atua num segmento X e você não consegue atender clientes do segmento Y, você faz parcerias com outra empresa e juntos vocês ampliam a base de negócios, ok? E a forma adequada, a utilização adequada das mídias também me ajudam a prospectar novos clientes. Eu poderia, por exemplo, fazer uma propaganda de televisão em horário nobre, pagar meio milhão de reais para atingir 30, 40 milhões de pessoas. Eu vou conseguir atingir as pessoas que eu quero? Quem eu gostaria de atingir está no meio dessas 40 milhões? Ah, sempre vai ter um ou outro. Mas por que eu vou gastar tanto dinheiro para atingir pessoas que não me interessam atingir? Então, vocês estarem atentos a mídias especializadas, a canais onde o seu público está, é muito mais assertivo e mais barato, ok? Então, como conclusão, eu trouxe para vocês uma frase que é a seguinte: ouvimos apenas metade do que nos é dito. Entendemos apenas metade disso. Acreditamos em apenas metade do que entendemos. E lembramos apenas da metade do que acreditamos. Ou seja, faça a diferença. Faça com que o seu público, o seu cliente, os seus prospects, as pessoas que você pretende que sejam seus clientes, eles te entendam, eles acatem aquilo que você está comunicando e eles te respeitem. Você cria uma imagem que vai te propiciar, de forma muito mais tranquila, a angariar novos negócios. Foi um prazer estar com vocês. Vocês têm os meus contatos, caso queiram conversar mais, fique à vontade, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.